pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, separei suculentas de fácil cultivo. Vou falar sobre suculentas que, para quem está começando, tem muita gente que gosta, né? Ver suculentas lindas e quer ter todas, igual eu quero ter todas, né, pessoal? Mas é impossível a gente ter todas as suculentas, porque o universo das suculentas é enorme, né? Mas a gente quer ter várias. E isso, o que acontece? A gente quer aumentar cada vez mais a nossa coleção. E quem está iniciando sofre muito, porque nem toda suculenta é fácil de cultivar. Para falar que, toda suculenta a gente consegue fazer um cultivo perfeito delas, isso não é verdade, pessoal. Não é fácil cultivar suculentas. Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de algumas suculentas que você que não tem conhecimento nenhum sobre suculenta, quer comprar, quer iniciar, quer fazer a sua coleção aí. Se você escolher essas suculentas que eu vou dar dica para vocês hoje, ou umas que sejam parecidas, né, com essas, vocês vão ter muito sucesso e isso vai motivar vocês a ter suculentas cada vez mais, né? Porque quando a gente começa com a suculenta, que é muito difícil, a gente pensa que todas são assim, porque quem não tem o conhecimento com elas, de como cultivar, do substrato certo, onde cultivar, vai sofrer mesmo. Então, primeira coisa, a gente tem que escolher suculentas de acordo com o ambiente que nós temos. Se você mora em um apartamento, você tem uma janela ampla, você tem uma área, uma sacada, ou é uma cobertura onde você tem uma área maior. Então, você pode comprar suculentas de sol, né? De sol pleno, deixar que elas fiquem bem exposta ao sol, então você tem um espaço adequado para cultivar suculentas em geral. Mas quando a pessoa não tem, muitas pessoas falam comigo, eu quero tanto ter suculenta, mas lá em casa não tem sol, um local muito assombreado, às vezes um prédio faz sombra no outro, uma casa que tem uma casa alta do lado, não toma tanto sol assim, às vezes o muro é alto, não tem uma ventilação muito boa, que tudo isso influencia, pessoal, não adianta. O ambiente fala muito, elas de acordo com o ambiente, elas ficam muito mais saudáveis ou não, né? Então, depende muito do ambiente, sim. Eu teve uma vez que eu cultivei em um apartamento que eu tinha varandas muito grandes, então eu deixava todas na varanda e elas recebiam um sol da tarde calando mesmo nela, né? A varanda era uma varanda muito aberta. E elas eram muito saudáveis. Era um espaço que eu falo que hoje eu moro em uma casa, né? Eu tenho muito espaço, mas a circulação de ar não é tão boa igual era quando eu tinha as minhas suculentas no apartamento. No apartamento, para vocês terem uma ideia, elas não pegavam cochonilha, eu não tive problema com fungo e coisa que eu tenho mais agora. Eu acho que é devido à circulação de ar, né? Eu tenho circulação de ar, né? Mas os muros são muito altos, então elas não ficam naquela área bem arejada, né? Daquele vento pleno mesmo, elas não ficam. As minhas suculentas estão muito bonitas, mas elas já foram mais saudáveis, já foram mais bonitas. Eu, assim, pelo que eu tive de experiência, foi muito boa cultivar elas em varanda de apartamento. Então, se você tem apartamento, não precisa ter medo. Pode colocar suas suculentas tranquilamente aí na varanda, que vai dar super certo. Nunca coloque dentro de casa, né? Porque as pessoas gostam muito de trazer, a gente gosta, né? Eu falo que a gente, às vezes, eu mesmo tenho vontade de colocar num vasinho pequeno, levar para dentro de casa, levar para o banheiro, mas é coisa que não funciona, pessoal, não adianta. Se você quer ter arranjo no banheiro, leve plantas que gostem de umidade, folhagens, mas não leve suculenta não, porque é um pecado. Eu acho assim que é muito triste, você leva a suculenta para o banheiro, ela não dura muito, ela já perde a cor, já fica estiolada e vai apodrecer. A facilidade que elas têm de pegar fungo num local quente e úmido, né, é muito grande. Ela já ficando no tempo, já pega tanto. Imagine num ambiente totalmente propício a esse tipo de fungo, inseto até que pode ser cochonilha, né, mas assim, a maioria das vezes é fungo. São fungos mesmo que vão deteriorar a sua suculenta. Então é melhor colocar no ambiente certo, né? E suculentas
fácil de cultivar? Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o sedum bronze. Sedum bronze é muito fácil de cultivar. Ele só não tolera muito chuva. Aqui, para mim, foi uma tristeza esse ano. Eu quase perdi esse. Eu tive que podar e replantar, né? Quem me segue aí viu que eu fiz a poda, plantei ele nessa bacia. É uma bacia bem grande, mas ela tá até aqui, ó, mais do meio de isopor. Coloquei substrato só aqui em cima, bem fininho mesmo, a porção de substrato que eu coloquei nela, um substrato bem drenante mesmo. E aí sim, ele começou a desenvolver e criar novas folhas e estão desenvolvendo, né? Com folhas saudáveis, gordinhas, porque tava amarelo, tava pingando tudo, ficou muito feio. Esse ano eu perdi muita suculenta, né? Por causa da chuva. Aqui eu tenho a Kalanchoe luciai, que ela é muito fácil, é conhecida orelha de elefante. Ela é uma planta muito saudável, é uma planta resistente ao sol. A chuva também, a minha ficou na chuva, tudo moderadamente, né, pessoal, no vaso pequeno. Quando o vaso é menor, como esse aqui, ó, ela pode ficar mais tempo que ela tolera. Se for um vaso com muito substrato, é lógico que você pode perder sua plantinha. Eu estou sempre diminuindo a quantidade de substrato nos meus vasos, porque suculenta não precisa de muita terra, ela não vai ficar com raízes muito fundas. Então eu faço dessa forma, tem dado muito certo e tem desenvolvido super bem. Aqui, pessoal, eu tô gravando para vocês à noite, né? Então eu comecei a gravar lá mais perto da luz, mas como eu quero mostrar para vocês aqui no geral, eu quero dar uma passada aqui sobre as minhas suculentas para poder mostrar para vocês, né? Que essa daqui também, pessoal, que é a Crassula capitella Campfire, né? Essa crassula, ela é muito fácil de cultivar, porém há muitas pessoas que já me disseram que tem problema com ela com fungo, e foi a primeira vez que eu tive problema com a minha também com fungo, mas eu consegui contornar, deu certo, eu coloquei fungicida e ela melhorou, né, matou tudo, ela ficou limpinha e tá brotando novamente. Fiz esse vaso cheio de mudinhas dela e agora de novo eu voltei ela para floreira. Ela já teve num vaso menor, né? Ela tava num vaso redondo, pequeno, e agora eu voltei para floreira, porque eu gosto muito dela em floreira. Ela é considerada assim, pessoal, uma suculenta de fácil cultivo. Ela não é difícil, porque ela brota muito rápido, ela brota por folha, você pode quebrar a folha dela que ela vai render muda também por essas folhinhas. Então ela brota, rende fácil, cresce muito bem, mas tem essa tendência a dar fungos, né? A pegar fungo. Mas se você aplica um fungicida, você vai ficar livre logo e a sua plantinha vai voltar a ficar saudável como a minha ficou. A minha estava muito feia. Eu perdi várias folhas, tive que tirar mesmo, jogar fora. E bati fungicida e fui combatendo, deu certo. Aqui, ó, eu tenho a minha Mil Caules, que é muito fácil de cultivar. É só mesmo para mostrar para vocês aquelas que são fáceis, né? Não precisa ser, você vai ter que procurar Mil Caules para comprar. Não, mas são suculentas que dá para vocês, por essas, vocês tirarem, né, um exemplo aí de suculenta fácil, de suculentas que são baratinhas, que não são caras, né? Aqui, ó, eu tenho os aiônios também. Aiônio não é caro para você comprar mudinha. Tem esse aiônio aqui, que é o aiônio kiwi, que já está começando a sair da dormência, né? Ele teve muito feio, ele teve manchado, parecia que estava com fungo. Mas agora, pessoal, ele voltou a desenvolver, a ficar bonitinho, né? Ó, tá vendo que as folhas mais velhas dele são folhas mais feias, né? E aqui o centro da roseta já tá ficando bonito. Os aiônios, eles vão desenvolver agora muito no outono e no inverno. Então, se você gosta de suculenta, tá começando agora, compre aiônios, busque por aiônios. Aqui tem outros modelinhos, vai ter sombra aí, pessoal, que eu tô contra a luz. Mas vai dar certo. Aqui, ó. Esse aiônio, né, é um mini aiônio, é uma fofurice. Olha que gracinha, pessoal. Olha, ele é miudinho, com rosetinhas bem minis.
ele é todo delicado e está começando o desenvolvimento, começando a ficar assim cheio de rosetinhas, né, com um miolinho verde, que dá pra gente perceber que está em pleno desenvolvimento, tá começando aqui. Vou deixar ele nesse vaso mesmo, que ele não é tão grande, né? Eu vou mostrar para vocês um outro que tá muito lindo. Olha esse aqui, pessoal, como que tá lindo também. Ele tem as rosetas um pouco maior do que esse aqui que eu mostrei para vocês agora. Repare bem, ó, o tamanho da roseta desse, né? E agora esse daqui, ó, ele é maior, mas mesmo assim ele ainda é mini, um pouco maior, ó. Esse é muito fofinho, ele tem uma folha mais brilhante, tá vendo? Ele tem as rosetinhas bem redondas. E eles crescem todos em formato de árvore, com essas raízes sempre expostas. Eu acho muito bonito. E quando chega o inverno, dá prazer de cultivar aiônios, né? Porque inverno eles vão desenvolver, vão ficar bonitos. Agora, para falar bem a verdade para vocês, no verão, os meus aiônios aqui ficaram de dar tristeza, muito feios, pessoal. Nossa, eles sentiram muito a chuva esse ano, muito. Mais um aiônio aqui maravilhoso, que é o meu Castelo Paivai. Olha que lindeza, pessoal. Olha só. É uma pena que tá à noite, tá a luz, né? Eu espero que tenha saído assim, que fique uma imagem boa para vocês, porque não tá tão nítido igual fosse durante o dia, mas não deu para eu gravar mais cedo. Eu preferi gravar agora à noite mesmo, e até mesmo por ter mais silêncio, né, pessoal? Tá mais calmo, mais tranquilo o horário, e eu consigo fazer o vídeo para vocês. Olha só. Então, ele é outro que também tá desenvolvendo super bem e crescendo rápido. Esse aqui eu percebi que o desenvolvimento, ele acordou mais cedo. Ele acordou primeiro do que os outros. Ele é bem aceleradinho e ele tá uma fofura. Nossa, eu acho ele muito bonito. Ele tá nesse vasinho bonitinho também, um vaso todo arrumadinho, né? E ele tá muito, muito bonito, crescendo bastante. Temos também, pessoal, echevérias, né? Várias echevérias que são fáceis de cultivar. Aqui eu tenho algumas agavoides, e essa aqui eu conheço ela como agavoide Gilva, mas eu não sei se é mesmo a agavoide Gilva, mas eu sei que ela é fácil de cultivar, muito bonita, cresce bastante. E também a gente pode ter várias echevérias no nosso cultivo, né? Que são uma das mais bonitas, são as formato de roseta, né? Mostrando aqui para vocês essas outras aqui, ó. Eu tenho a minha Blue Waves. Olha, Blue Waves aí já começa assim, pessoal. São suculentas fáceis de cultivar, mas não quer dizer que você não vai ter problema. São fáceis, né? Elas crescem bem, gostam de sol, mas a gente precisa observar algumas coisas. E assim, tem suculentas, as fáceis, as mais ou menos e aquelas dificílimas, né? Então, essa daqui tá mais ou menos ali, tá inclusa entre as fáceis, mas caminhando para ficar um pouco complicadinhas, porque às vezes pode dar um problema de raiz, elas costumam, né, cair folhas, elas dão um pouquinho mais de trabalho, mas tem umas que são tão fáceis que raramente você vai encontrar problema nelas, né? Aqui, ó, eu vou dar exemplo para vocês da orelha de Shurek. A orelha de Shurek, ela é muito fácil de cultivar, muito. Ela só é lenta. Não quer dizer que ela é difícil. Ela é fácil, você planta ela e tem paciência. Você não vai ter uma orelha de Shurek, um formato de árvore, de um dia para o outro. Ela vai demorar. Questão de 1 ano, você vai ter uma mais ou menos, ela vai desenvolvendo. Essa minha, eu acredito que ela já tem mais de 1 ano e meio. E ela tá desse tamanho aqui, ó. Ela tá linda, cheia de brotos, mas eu preciso mudar ela. Eu queria até deixar, né? Eu até falei que eu ia deixar ela nesse tamanho, mas eu achei esse vaso muito pequeno, ele tá bem pequeno. Eu acho que se eu passar ela para um vaso maior, eu vou ter uma planta muito bonita. Então, em breve, se Deus quiser, vou estar passando ela para um vaso que vai dar condição dela ficar bem maior, né? E eu tô aqui com a enfileirada aqui, ó, lá na frente. Eu tenho mais uma que eu gosto muito. Tenho outra lá, ó,
que eu comprei por último, que me disseram que ela é como se fosse uma híbrida, né? Ela é uma mistura dessa com a orelha de Fiona, então aquela dali é uma intermediária, né, pessoal? Uns falam que é a raça Humbert, Humbert não, pessoal, Robert, acho que é Robert, depois eu confiro o nome e coloco para vocês. Então, eu não sei bem a identificação dela, ela é um pouco diferente, porque ela tem as folhinhas um pouquinho mais finas, né? Ela não é igual a outra, essa aqui que é achatada, então ela é mais fininha, mas é um luxo, acho ela super bonita também, olha que gracinha. É super fácil de cultivar, né? Muito fácil de cultivar. Tem também as jades. As jades, no geral, pessoal, são suculentas que vocês vão ter satisfação, porque vai ver elas crescendo, desenvolvendo e ficando lindas com pouca coisa. Essas são as mini jade, né, que elas não crescem tanto. Elas até vi uma identificação dela como jade menor, né, porque ela tem essas folhas bem mais miúdas. Olha, elas são lindas, lindas. Eu fico encantada com essas mini arvoretinhas que elas formam. Essa outra aqui, então, olha, tem vezes que eu pego elas aqui, pessoal, eu fico admirando ela. Ela é muito linda, muito fácil. Qualquer galinho desse que você colocar no substrato, você vai ter uma nova arvorezinha. Então, se você tem medo de cultivar, né, pensa assim, nossa, eu não consigo, compre uma dessa, compre uma jade, começa com uma jade. A jade nossa, é muito gostoso cultivar a jade, porque ela cresce, desenvolve muito bem, né? Eu tenho essa jade grande aqui, ó. Aqui a luz não tá boa, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ela ainda tem folha amarela. Eu tô retirando ainda restos ainda da temporada de chuva. Ela perdeu muitas folhas, mas ela não teve problema, né? É uma planta que é muito fácil de cultivar. Você pega um galho e já tem um formato de arvorezinha, né? Então, você tem uma suculenta bonita, formato de árvore. Essa aqui, ó, olha o caule dela, já tá bem grosso. Eu gosto demais desse formato dela, né? Muito linda. Eu tenho essa outra também aqui, que também é outro formato de jade, tem essas folhas mais compridinhas, teve problema com a chuva, mas se a gente não deixa na chuva, muito fácil. Aqui também senécios, esses senécios, pessoal, são assim, plantou, pegou, e também não dá problema, nunca tive problema com o senécio aqui. Esse é o azul, logo ali na frente eu tenho o senécio verde, ali na pontinha, né, aquele aqui, logo aqui na ponta do meu dedo aqui, já mostro pra vocês aqui, é o azul, é o verde, né, o verdinho dele, olha que lindeza, ele é muito bonito. E aqui tem várias outras super fáceis de cultivar, né, que vocês vão poder cultivar e sem perder, o mais importante, né, pessoal. Para fechar o vídeo de hoje, eu vou fechar com a minha linda, maravilhosa, que não tá ainda tão bonita, mas já tá ficando, que é a minha perle, as minhas perles, porque aqui eu já tô com a bacia delas, né? Todas foram decapitadas, tiveram problema, mas eu já plantei elas aqui. Ela é super fácil de cultivar. Igual eu falei para vocês, eu tive muito problema com relação à chuva. Chuva não tem jeito. Se você tem suculenta na chuva, qualquer suculenta, seja de fácil ou de difícil cultivo, pode dar problema sim, porque é excesso de água. Elas não foram, né, pessoal? Elas não foram criadas para ficar debaixo de chuva o tempo todo em muita água, porque na natureza, no clima onde elas nascem, geralmente são em cima de rochas, com pouco substrato bem pobre, então não para a água, e também não é o nosso clima, né? A maioria aqui todas são do México ou de outros países aí, né? Então elas são trazidas para o nosso ambiente, né? Vem para um ambiente onde tem um clima muito tropical, né? É chuva intensa, calor, depois frio. Então tudo isso influencia. E algumas vão muito bem, adaptam, mas outras já não. Então a gente tem problemas. Então a gente deve escolher sempre, para começar,
Começa pelo mais fácil, não vai pelas mais difíceis não, pessoal. Comprando aquelas lindas que a gente vê, né? Nossa, a gente vê aquelas coisas mais lindas pra gente comprar pela internet, mas aí chega em casa, com poucos dias já começa a dar fungo, tem que fazer decapitação. Se a pessoa não entende, não sabe fazer, perde a planta, porque esperando a planta crescer, desenvolver, e ela vai só definhando. Então isso acontece mesmo. Então, para evitar, eu prefiro sempre assim, comecem pelas fáceis. Essas que eu mostrei para vocês no início do vídeo são as mais fáceis e são essas que vocês vão poder cultivar sem ter maiores problemas, né? Não vai adiantar eu indicar para vocês uma metálica, por exemplo, que metálica só dá problema, pessoal. Eu tô numa luta com a minha metálica aqui para ver se eu consigo fazer ela virar uma arvorezinha bonita, porque eu já tive metálica assim uma vez, mas é muito difícil, né? Qualquer coisinha já apareceu no outro dia com fungo. Quando você vê, já tá caindo a folha toda. A metálica é realmente uma suculenta que deixa a gente assim, ó, querendo parar, né? Querendo desistir. Mas a gente não pode desistir por causa de uma suculenta que é complicadinha. E eu não desisto dela, pessoal. Não desisto. Toda vez eu falo assim, não, enquanto eu não tiver uma metálica linda, maravilhosa, eu não vou me dar por satisfeita, né? Porque elas morrem mesmo, elas dão fungo demais. E eu quero muito uma metálica maravilhosa. Se Deus quiser, eu vou ter. E se vocês aí continuarem aqui comigo, vão ver, se Deus quiser. Eu quero ter uma metálica com sucesso. E outra coisa, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês. Eu sei que meu vídeo hoje está muito longo, mas eu gostaria de pedir para vocês. Quem ficou até aqui, né? Se você ficou até aqui, né, mais de 20 minutos já de vídeo, coloque aqui para mim, aqui nos comentários, Joel, eu fiquei até o final do seu vídeo. E também, se você tem metálica na sua casa, coloca foto dela para mim, pessoal. Eu vou agradecer demais. Vou fazer um vídeo falando da minha e vou mostrar a sua também, no mesmo vídeo. Vou agradecer muitíssimo, porque eu sou apaixonada com metálica. Eu gostaria muito de ver uma metálica bonita. O meu celular já está até arriando aqui. Eu vou encerrar aqui com a minha rosa do deserto, que não cansa de florir. Está precisando de mudar o substrato dela, levantar o caldex. E ela tá aqui, florindo todo dia, tem flor. Tá muito linda. Sempre floridinha, vermelha, do jeito que eu gosto. E eu tô doida para trocar ela de vaso. Dar ela um vaso mais bonitinho, né? E mais para ela crescer, eu quero que ela cresça. Então, eu quero que depois desse vaso, ela passe para outro vaso. Mas eu vou levantar o caldex dela nesse vaso mesmo. Depois eu vou aumentando o vaso, que eu quero ter uma rosa do deserto grande, né? Não pequenininha assim. E agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.